Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Bem, depois desse espasmo aqui de tosse, eu vou continuar aí a série de aulas sobre clima, né? E mais precisamente, hoje a gente vai falar sobre vento, né? Vento é um movimento aí, né, da atmosfera num determinado lugar. A gente tem ventos mais fortes, ventos mais fracos, né? Vento que vem sempre de um lado e é de um jeito, vento que vem de outro é de outro jeito. Né? O conhecimento dos ventos hoje ele está mais restrito às pessoas do campo, a navegadores, a quem militar, da aviação. Né? Mas houve um tempo que as pessoas manjavam de vento, né? Quem tem ainda seus avós ou bisavós vivos, né? Muito provavelmente já ouviu algum deles falar algo do tipo: a chuva quando vem de cá é uma chuva fraca, mas quando vem a chuva de cá é uma chuva mais forte, né? Vento quando vem dessa direção é de um jeito, vento quando vem da outra é de outro jeito. Né? Sai do vento, menino, que esse vento de hoje tá assim, assim, assado, né? Bem, historicamente, né, existem alguns ventos que são importantes, ó, desde a Grécia Antiga. Essa daqui é a Torre dos Ventos, lá de Atenas, né? Funcionava como uma espécie de observatório astronômico, coletava dados climáticos, né? Era um prédio octogonal, em cada direção dela, ó, tinha um vento, né? Ou um semideus ali dos ventos representado, né? E aqui do lado esquerdo está Eolo, o deus dos ventos, né? E o Eolo, né, que aparece, por exemplo, na Odisseia lá de Ulisses, né, tem uma parte lá que ele dá um saquinho lá com ventos presos lá, que era para Ulisses chegar no caminho, mas aí os marinheiros acham que era Ouros. Os marinheiros só ferram a vida do Ulisses, né? Basicamente, quem lê a Odisseia vai entender isso. Bem, mas voltando aos ventos, né, na mitologia grega, tem dois ventos que são importantes aí do ponto de vista geográfico, né? Um era Boreas, o vento do norte, e o outro era Notus, o vento do sul, também chamado de Auster, né? E tanto Boreas quanto Auster, né, eles vão nomear aí o norte e o sul, né? Meus alunos já devem ter ouvido a expressão boreal e austral, né? Então, a aurora boreal é a aurora que acontece lá no Polo Norte. A aurora austral é a aurora que acontece lá no hemisfério sul, né? No Polo Sul, melhor dizendo. Floresta boreal, a floresta de coníferas lá do hemisfério norte, né? Bem do polo próximo aí do clima temperado frio, pertinho do Polo Norte, né? E aqui, ó, eu peguei essa imagem porque além da aurora austral, dá para ver a Austrália, né? A Terra do Sul. Então, Boreas e Auster, né, são personagens importantes aí, até para nossa noção geográfica. E aqui é sempre importante, né, ter ideia do referencial. Os gregos, né, eles estavam mais ou menos aqui, ó, nesse pedacinho do mundo onde está o meu ponteirinho aqui do mouse. E por isso, né, o Boreas era um vento frio. E o Auster, que estava vindo aqui, ó, do sul, mas ele não estava vindo do Polo Sul, da Antártida, né? Ele estava vindo aqui, ó, da região do trópico. Era um vento mais quente, né? Agora, se a gente tivesse aqui, ó, no Congo, na África, né?
Boreas e o Auster, né, seriam ambos ventos frios, né, que estariam vindo, né, de regiões mais frias. E por fim, se a gente tivesse no hemisfério sul, por exemplo, lá na África do Sul, muito provavelmente Boreas seria o vento quente, né, e o Auster seria o vento frio. Então tem que tomar cuidado sempre com o lugar, né? Não dá para desconsiderar a dimensão do lugar quando a gente está falando de fenômenos. Bem, a gente vai ter ventos polares, como eu falei, né? Então, se eu imaginar aqui a gente já viu, né, que os ventos sempre tendem a soprar do mais frio para o mais quente, né? Então, os ventos polares são tradicionalmente ventos frios, né? Se eu colocar aqui o Boreas soprando, né, do Polo Norte, vai ser um vento, uma massa de ar frio que vai seguindo aí nas outras direções. E aqui, né, o Auster do Polo Sul, por exemplo, seria a nossa massa polar atlântica que vem aqui, ó, pro território brasileiro, né? Então, pensou em ventos polares, pensa em ventos que são frios. E aí, lá no site do Clima Tempo, tem alguns ventos, né, que são famosos aí no mundo, né? O primeiro deles é esse desquerna cabras, né? Ó, desquerna, arranca o chifre da cabra, né? Tipo, um vento é tão forte que ele tiraria o chifre da cabra, né? É um vento que vai vir do polo, né? É um vento mais frio, e vai vir, ó, nessa direção aqui na Espanha, né? Um vento mais forte, violento, ó, vento polar de norte para sul. Vento minuano, né? É um vento aqui da América do Sul, né? Ele vai pegar aqui, ó, vai vir do polo, né? Vai ser o Auster que está soprando aqui. E vai pegar lá os gaúchos, os argentinos, os uruguaios, né? Os gaúchos gostam bastante do minuano, né? Ou falam do minuano, né? A gente tem também o vento siroco, né? É um vento daquela região mais perto do Trópico de Câncer, ali onde está o deserto do Saara, né? E, portanto, ele vai levar poeira do Saara para a Europa. Aqui é uma imagem, né, de como ficou os Alpes depois da passagem aí do vento siroco, né, carregando uma nuvem de poeira que chegou até os Alpes na Suíça, que nem aparece, né? Estaria mais ou menos aqui, a Suíça. Esse daqui é o Harmattan, é um outro vento bem interessante, né? Ele vai pegar justamente o Saara aqui, ó, para baixo, vai chegar do Trópico de Câncer, né, em direção ao Equador, depois ele entra na corrente equatorial e vai formar aquelas nuvens de poeira que chega até a Amazônia aqui. Né, aqui, ó, poeira do Saara, chegando nas ilhas de Cabo Verde, mas chega na Amazônia, tá? Aqui são essas nuvens do Harmattan. Vento coromel, né? Vento coromel é uma brisa suave que vai existir ali na região da Califórnia, né? Pode ajudar os pescadores, né, a se deslocarem, seja num sentido ou no outro, né, dependendo do horário. Mas, como todo vento, pode ter aí dias ou momentos mais intensos, né? Brisa marinha e brisa terrestre, né? O vento coromel, ele é um exemplo aí de brisa marinha e terrestre mais famosinha, tá? Brisa marinha e terrestre acontece na praia, né? Pela diferença de pressão que vai existir do ar que está sobre a água e do ar que está sobre o continente, né? Durante o dia, a água demora mais tempo para se aquecer, e, portanto, né, o ar sobre a água fica mais frio. O ar sobre o continente já aqueceu e subiu, né? Então forma aqui uma região de baixa pressão e o vento sopra, né, do mar, do oceano para o continente. À noite, a terra que aqueceu rápido esfria rápido. O oceano que aqueceu devagar esfria devagar. Então aqui vai estar quente, aqui vai estar frio, então vai soprar no sentido contrário, brisa marinha, brisa terrestre ou terral.
E aí, para terminar, a gente tem os ventos de montanha, né? Os ventos de nome mais complicado aí, ó, catabático e anabático, né? Vento anabático, vento que está subindo a montanha. Vento catabático, vento que está descendo a montanha, né? Aqui eu pus várias figuras para a gente ver isso, mas o que acontece, né? Essa diferença de anabático e catabático vai gerar uma diferença de temperatura. Aliás, primeiro vai gerar uma diferença de pressão nos ventos e depois de temperatura nesses ventos, né? Então, geralmente, o vento que está subindo vai ficando frio e o vento que está descendo vai ficando quente, né? Por conta dessa diferença aí de temperatura. Tá? Geralmente, também, dependendo da posição em relação ao mar, o que está subindo é mais úmido, o que está descendo, né, no sentido contrário, vai ser mais seco. Tá? Bem, e aí, né, a gente tem o vento FON. Né? FON, meus amigos, eu vivia explicando as coisas para eles, falando IFON, IXON, IFON. Mas, enfim, né, não tem nada a ver com isso agora. Vento FON é o vento lá dos Alpes, né? Então, é o vento que vai subindo, né? E depois ele desce, né? Porque assim, vocês vão ver que tem, se o lugar que tá falando tá desse lado da montanha, vai ser o vento que tá subindo, né? Anabático. Se tiver desse lado aqui da montanha, vai ser catabático. Então, se tiver do lado de cá, vai ser um vento frio. Se tiver do lado de cá, vai ser um vento quente, né? Pode ser frio e úmido, como na figura, e quente e seco, no caso dessa figura. Tá? Mas, de qualquer forma, o vento FON, né, ele vai nomear esse tipo de vento de montanha, mas, às vezes, dependendo do lugar onde está a montanha, os caras vão dar o nome deles, né, para isso. Por exemplo, ó, vento Chinook lá na Califórnia, né? Então tem aqui, ó, o vento mais frio ascendendo e depois ele vai descer quente e seco no deserto, né? Por causa dali da Califórnia. Então é o vento Chinook, mas também, ó, também chamado de vento FON, né? Por conta dessa relação aí. É que foi documentado pela primeira vez lá na Suíça. Vento de Santana na Califórnia. É um vento catabático que está descendo da montanha, né, para a parte de baixo ali. Esse de Santana é bem interessante porque ele ajuda, né, a intensificar os incêndios que acontecem ali na Califórnia, né? Às vezes a gente vê notícias de incêndios na Califórnia, então geralmente esse vento de Santana ele, faz o fogo se espalhar cada vez mais. Vento sonda na Argentina, né? Mesma coisa, ó. Se você estiver desse lado aqui no Chile, né? É um vento anabático. Se tiver aqui na Argentina, vai ser um catabático, né? E aqui a gente vê, né, a diferença, né, dos lugares, ó, corrente de ar ascendente, corrente de ar descendente, né? E aqui a diferença de temperatura, ele chega a menos 20 lá em cima no topo da montanha, e depois quando ele desce, né, ele vai mudando a temperatura aí. Vento Mistral, também, ó, numa região aqui, acho que não é Alpes aqui, acho que Pirineus. Não, faz tempo que Pirineus está aqui. Né? Tem que olhar o mapa de relevo da Europa. Mas o que dá para perceber aqui, ó, é uma região mais montanhosa, tá? Do sul da França, sudeste da França. Né? Então, Mistral é um vento catabático que está descendo montanha. E aqui, gente, eu deixei para vocês 2 links muito legais sobre climatologia de montanha. Né, para quem quiser entender melhor isso daqui, esse site é bem legal, é de um escalador, né? E ele vai contando um pouco da experiência dele. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.